Olá, eu sou o Anselmo e esse vídeo é sobre uma ferramenta da qualidade chamada histograma. Esse trabalho é requisito da disciplina Sistema de Qualidade e Produtividade da Faculdade Senac de Jaraguá do Sul. A equipe responsável pela pesquisa e desenvolvimento desse material é composta pela minha pessoa, pela Camila, Mila e Letícia. Nesse vídeo, vamos abordar brevemente a etimologia do termo, seu conceito, estrutura, o uso e um exemplo prático. A gente vai deixar aí embaixo na descrição alguns links que consultamos e a bibliografia básica utilizada. Vamos lá. Não se tem uma definição incontestável do termo. Há quem diga que o termo tem origem no grego, sendo a junção de istos, que significa mastros ou barras com variação vertical, e grama, que é desenhar, gravar. Outra origem aceita é que o termo deriva de History Diagram, introduzido por Carl Pearson no final do século XIX. A ferramenta também é conhecida como diagrama de frequências ou distribuição de frequências. No decorrer do vídeo, veremos por que ela é chamada assim. Ela foi desenvolvida pelo francês Guéry em 1833 para descrever a sua análise sobre o crime. Conceitualmente, histograma é a representação gráfica da distribuição de uma massa de medições. O histograma é basicamente expressado em um gráfico de barras verticais ou horizontais. Geralmente, elas se encontram na vertical, mas existem histogramas horizontais, como o caso dos gráficos de população por faixa etária e gênero. Todo histograma é representado em um gráfico, mas nem todo gráfico é um histograma. O histograma ajuda a conhecer as características de um processo ou lote de dados. Com ele, é possível verificar onde os dados estão concentrados e a distribuição deles. Nesse histograma, com barras em vermelho, podemos verificar facilmente a frequência de distribuição dos valores. Por isso, ele é chamado também de diagrama de frequência ou distribuições de frequência. Nesse caso, a frequência maior está nas classes do meio, as intermediárias, e vai diminuindo conforme vai se deslocando para as extremidades. A quantidade de classes, cada barra dessas ali, que serão apresentadas, varia conforme a necessidade. Não é aconselhável uma quantidade muito grande de classes quando se tem poucos dados, nem uma quantidade pequena de classes quando se tem gráficos muito pulverizados, muito dispersos. Essa mecânica toda a gente vai ver no próximo tópico. Esse aqui é um outro gráfico, esse tem muitas classes. Cada barrinha é uma classe que identifica que tem a sua frequência na vertical daí. Antes de falar da estrutura e como fazer um histograma, é importante entender que o histograma é uma ferramenta que pode ser utilizada para avaliar e resolver uma questão. Não se busca, ou melhor, não se inventa uma questão para usar o histograma. Perceberam a diferença? É importante também saber como será feita a pergunta, como será colocada a questão para que o retorno seja em frequência. Por exemplo, o histograma não serve para comparar a produção por produto, de um produto para o outro, mas ela serve para verificar a frequência de produção em cada hora do dia, ou em cada dia do mês, por exemplo, de um produto, de todo um setor, ou mesmo de toda a empresa. Para usar a ferramenta, inicialmente é necessário que se tenha uma quantidade X de dados, previamente coletados especialmente para o histograma ou dados que possam ser analisados através do histograma. Começamos calculando a amplitude, representada pela letra R. O cálculo é feito encontrando a diferença entre o maior valor e o menor valor dos dados coletados. Em seguida, define-se a quantidade de classes necessárias ou que se deseja analisar. Esse quadro é uma sugestão genérica. Aqui ele define a quantidade de escalas conforme o tamanho da amostra que se tem. Mas isso não é uma regra. Vale muito o bom senso. Conhecendo a amplitude e a quantidade de classes que serão apresentadas, podemos calcular o intervalo dessas classes. Esse intervalo é representado pela letra H. Ele é a faixa de valor onde os dados serão alocados. O cálculo é feito dividindo a amplitude pela quantidade de classe que teremos. Assim, é possível definirmos os limites da classe.
O limite inferior é igual ao limite superior da classe, quando ela existir, ou é o primeiro limite, quando não existia a classe anterior, e o limite superior, ele é o limite da própria classe somado ao valor do intervalo. Vamos ver essa representação em um plano cartesiano. Na horizontal, temos a quantidade de classes, no caso aqui, 7. O intervalo de cada classe, o espaço entre cada risquinho desses ali, e cada um desses risquinhos, ele é tanto o limite superior de uma classe, quanto o limite inferior da classe seguinte. Na vertical, temos a frequência, no eixo das ordenadas. Aí, subindo as barras, está pronto o histograma. Verificando essa mecânica com valores, seria mais ou menos assim. Uma determinada massa de dados, quando em estado bruto ainda, é difícil de ser analisado. Você consegue ver ali cada dado e o valor que ele tem. Se procurar, nesse caso, tem 35 dados só, você até consegue ver qual é o maior, qual é o menor, ter uma ideia de onde eles estão posicionados. Mas não tem total certeza dessa posição. E se no lugar de 35 dados tivessem milhares de dados, por exemplo? Para isso que serve o histograma. Quando esses dados colocados no cálculo anterior, a gente chega num gráfico. Aqui os valores foram fictícios, inventados só para fazer o gráfico, mas se eles estivessem representando um problema real e a ideia seria diminuir uma determinada incidência, só olhando para o gráfico a gente já vê que tem 2 pontos aqui que pode ser feita uma ação de melhoria para tentar mitigar esses pontos, reduzir eles, porque eles são a discrepância dentro da análise. E depois volta-se a fazer reanalisa a mesma questão, outros pontos talvez apresentem essa discrepância e deverão ser trabalhados, e isso entra num ciclo de melhoria contínua. Vamos para um exemplo prático. Digamos que se deseja melhorar o tempo de atendimento aos clientes que apresentam um determinado problema. Fizemos as medições e a coleta de dados apresentou uma amostra com 200 atendimentos desse problema, com tempos variando de 1 a 52 minutos. Com isso, podemos calcular a amplitude, que é 52 menos 1, 51 minutos. Decidimos utilizar 6 escalas para essa representação. Com as escalas e a amplitude, podemos calcular o intervalo, que deu 8,5, que é 51 sobre 6. Tendo o intervalo e as classes, podemos montar a matriz, onde vão ser arranjados todos os 200 dados. Colocando eles todos dentro da matriz, a gente chega na frequência. Antes mesmo de fazer a representação gráfica, só olhando a matriz que foi montada, já dá para ter uma ideia do cenário. Isso porque a gente está conseguindo ter essa ideia de cenário, porque a quantidade de classes é pequena. Se tivesse aqui 30 classes, 40 classes, por exemplo, ia ficar bem difícil. Mas colocando isso num gráfico, já é possível perceber de cara onde está a maior e a menor quantidade. Aqui nesse gráfico dá para perceber que a frequência tende a diminuir com o aumento do tempo. Ou seja, na primeira classe aqui, que é o menor tempo, se encontra a maioria dos atendimentos, entre 1 e 9 minutos e meio ali. Porém, dá para perceber também que tem uma classe que está com uma discrepância aqui no meio, entre 26,5 e 35 minutos. Aqui já dá para buscar uma ação para investigar, pelo menos, o porquê que essa classe ela não está dentro da evolução padrão dos demais dados, certo? E então era isso. Essa é uma breve explanação desse tema. Não deixem de verificar os materiais que estão na descrição, principalmente o vídeo da EDTI, que é uma teleaula muito bem produzida, com excelente qualidade visual, tem uns exemplos muito legais mesmo. E é isso aí.
Até a próxima!